Olá, boa noite a todos. É um prazer em estar aqui mais uma vez com vocês para mais uma live. E hoje uma live super especial, com uma fono super especial, que tem uma expertise muito grande, né, no tema de hoje. Eu queria saber se vocês estão me escutando bem, se o áudio tá bom. Me falem aí, me dê o ok, se estão conseguindo me escutar bem. Nossa live hoje é com a doutora Irine Neto, né? A gente vai falar sobre traqueostomia, atuação da fonoaudiologia, né, no paciente traqueostomizado. E joia, que tá bom. Ótimo. E fizemos uma enquete durante a semana, né, com algumas perguntas de vocês. Então, o nosso roteiro da nossa discussão vai ser baseado também no que vocês pediram pra gente comentar. Já já Irine tá entrando, vou falar aqui com ela que eu já entrei. Então, Irine Neto, eu vou apresentar ela aqui enquanto ela entra, eu vou falando aqui um pouquinho dela, tá? Ela é fonoaudióloga do Núcleo de Cardiologia, né, do Hospital Sírio-Libanês. Ela é vice-coordenadora do Comitê de Fonoaudiologia da Braskem. É mestre e doutora em Ciências de Oncologia pelo AC Camargo e é especialista em voz e disfagia. Então, ela tem um repertório aí vasto, tem uma vivência, uma expertise clínica muito boa, que a gente vai discutir bastante coisa com ela aqui. Ela já deu ok, creio que ela esteja entrando aqui para mim. E que bom, é o tempo que as pessoas vão chegando, né? Que a live tá para 20 horas. E quero que vocês participem, tá? Ela entrou aqui. Vamos lá. Fazer aqui. Já chamar ela. Já enviei o convite, tá, Irine? Então, estamos aguardando. Olá! Olá! Oi, Ivna, tudo bem? Tudo bom? Boa Boa noite! noite, obrigada pelo convite. Mais uma vez a vocês da Imagina! Atrios. Não te encontrei em Salvador, mas pelo menos a gente está se vendo por aqui, né? Não é? Foi verdade. Quando você veio, eu não tava, né? Exato, Mas outras oportunidades virão, outras oportunidades certeza. vão acontecer. Tô... Antes de você entrar, eu estava passando aqui, né, o seu currículo, onde é que você trabalha, aqui tudo, mas fique à vontade também para no início poder se apresentar, que nada melhor do que a própria pessoa, né, para se apresentar. Né? Então, Falta um minutinho para dar 8 horas, mas é o tempo também que o pessoal entra, tá né? ótimo. O tema da nossa live hoje é traqueostomia, atuação do fono, né, na traqueostomia. E estava dizendo que durante a semana eu tinha feito uma enquete com algumas pessoas que seguem, e o nosso roteirinho do nosso bate-papo vai ser baseado também naquilo que eles me trouxeram de demandas, né? Porque tem muita gente aqui em Salvador, que a realidade pode ser um pouco diferente, e você, com seu vasto conhecimento, a sua expertise, com certeza vai contribuir muito para a gente aqui, Com certeza. tá? Então, assim, eu estou muito feliz, para mim é uma honra de estar aqui conversando com você, eu estou muito, muito feliz, agradecer a Atrios também pela confiança, né? E vamos lá, eu acho que a gente pode ir conversando um pouquinho, e, por favor, faça as honras da casa, fale aí onde é que você está agora, como é que está aí a vida. Vamos lá. Bom, boa noite a todos. Obrigada por quem está presente agora. Eu sei que são tantas lives, né? A gente acaba ficando até perdido. A gente está aqui. Antes de entrar, eu estava assistindo uma, ia sair, entrei nessa, já tem uma outra que é para assistir depois. Tantas lives, né? E acho que a gente está bem favorecido, que a gente está aprendendo muito, né? Eu estou aprendendo horrores com essas lives nesse período aí de quarentena. Acredito que muita gente esteja trabalhando talvez até mais, né? Porque eu falo que eu chego em casa do Sim, trabalho e a gente tem um round ainda de assistir as lives, está atualizada. Mas para mim é um grande prazer.
Eu dou aula para vocês aí da Atrio já há alguns anos, né? Gosto muito da Thaís. E para mim é um grande prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Espero aí contribuir um pouquinho, né? Eu sei que deve ter pessoas aí que têm grandes conhecimentos e gente aí que deve estar começando a área também. Que traqueostomia é uma coisa que sempre todo mundo tem muita dúvida, né? Confesso que eu também tenho, né? No dia a dia sempre tem um caso ou outro. É importante a gente começar dizendo isso, né? Que é complicado falar de protocolos para um paciente traqueostomizado, porque cada dia que passa, acho que a gente vai ficando cada dia mais velho, a gente vai vendo que os pacientes não são protocolados, né? A gente tenta fazer um esquema que tenha protocolo, que todos sejam de uma maneira, porém a gente sabe que em muitos casos não é assim que funciona, né? Trabalhei muitos anos no AC Camargo, né? Me apresentando, trabalhei 15 anos, eu fui responsável pelo setor de internação, lá com a Beth Carrara. Tenho muitas saudades. E hoje eu estou no Sírio-Libanês, no grupo com a Mônica Bretas, minha grande amiga, e hoje ela é coordenadora do serviço lá do nosso grupo. E a gente está no núcleo de cardiologia, enfim, a gente atende agora, minha população não é só oncológica, como sempre foi, no AC Camargo, uma população vasta, né? Então a gente vê N etiologias lá no Sírio-Libanês. Ainda tem isso, né? Porque a traqueostomia é um mundo tão grande e também a depender da doença de base, você vai para um caminho, você vai para outro, né? E a gente se questiona o que é o sucesso terapêutico, né? No mundo da traqueostomia. Sim. E realmente são muitas, muitas coisas que tem mesmo. E agora com o Covid, mais coisas para a gente ver, para a gente estudar, para a gente ler. Sem dúvida. Né? Sem dúvida, Ivna. Pois bem. Então, baseado em tudo que a gente já leu, já releu na literatura, das coisas que as pessoas trouxeram, né, durante a semana para mim, eu vou começar com uma pergunta que ela pode parecer um clichê, mas foi como você disse, tem muita gente aqui que pode estar começando agora. E, às vezes, na live não tem só fono, tá, Irene? Então, às vezes, tem uma nutricionista, tem um físio. E aí, eu acho isso bacana, essa troca. Eu acho bem, bem legal. Antes da gente entrar aqui no primeiro tópico, logo assim, que eu queria que você falasse, eu vou anotando as perguntas do pessoal. E aí, se você não se incomodar, eu posso, à medida que você for falando, se for pertinente a pergunta, com aquilo que você está falando, a gente discute. Como foi melhor? Tá? Uhum. Pronto, tranquilo. E aí, no nosso roteirinho, vem aquela pergunta clichê, né? Você acha que a presença de traqueostomia é um preditor de disfagia? Existe uma causalidade? Porque às vezes acontece, né, da gente chegar na UTI e dizer, ai, Fono, ó, eu chamei você, é um paciente traqueostomizado, e aí eu chamei porque a traqueo leva uma disfagia, né? Então, eu queria que você avaliasse esse paciente. O que você acha sobre isso? O que você pensa sobre não, excelente pergunta. Na verdade, não sei se todos que estão aqui no grupo estão acompanhando o Instagram, o IG das meninas do Keep Swallowing, que é um Instagram muito interessante, que é com a Ali Caracal, a Marina Padovani e a Renata Guedes. E, inclusive, a última discussão de artigo delas foi realmente falar um artigo sobre tráqueo, né? Então, foi muito interessante como elas colocaram de uma maneira muito dinâmica, colocando a tráqueo não é uma vilã, né? Que a tráqueo, se a tráqueo... Isso, eu vi a live, incrível. Foi muito boa. E, na verdade, foi muito boa. Nem todo paciente traqueostomizado ele é disfágico, né? E isso tem que ficar claro para todo mundo. Primeira coisa, existem vários porquês de colocar uma traqueostomia, né? De colocar uma cânula de traqueostomia. Mas um dos objetivos principais é garantir a questão respiratória. Né? Então vamos lá, eu que vim da área da cabeça e pescoço, toda cirurgia que é feita de grande porte, paciente edemaciado, eles fazem uma traque muitas vezes profilática por segurança e decanulam o paciente rapidamente. Então, primeira coisa, traqueostomia para o paciente respirar. Tem casos que a traqueostomia é feita quando o paciente fica com intubação prolongada, que é a grande discussão agora do momento, dos pacientes COVID que ficam muito tempo intubados. E tem os casos de pacientes que são aspiradores crônicos, que são aspirados do ponto nasotraqueal várias vezes por dia, que é necessário fazer uma traqueostomia para facilitar essa higienização brônquica,
né? Portanto, a gente pode pegar pacientes traqueostomizados que são disfágicos e os pacientes traqueostomizados que não são disfágicos. Não necessariamente a traqueostomia significa que ele está broncoaspirando o alimento. Isso tem que ficar claro para todo mundo, né? Eu faço assim, sempre, eu gosto de começar com essa discussão, porque tem muita gente, né, que pensa, permeia através disso. Não, traqueostomizado, ele é disfágico, né? Eu tenho uma experiência de um paciente que até cabeça e pescoço, ele teve um tumor de laringe muito grande, teve uma manipulação muito grande, e aí teve uma alteração realmente em prega. Enfim, hoje ele botou gastro, a gente conseguiu reabilitar a deglutição, ele hoje fica com válvula de fala, retirou a traqueostomia, come tudo por via oral, FOS nível 7, sem restrição alguma, mas continua com a tráqueo por uma questão estrutural, que, né, de otorrino, que está acompanhando. Sim. Então, por isso que eu falei para você, o que é o sucesso terapêutico, né? Eu não tirei a tráqueo dele, não é sucesso terapêutico, ele está super funcional, né? Então, ele tem uma traqueostomia, mas ele não é disfágico. Então, eu acho bom a gente já começar, né, dizendo o que o Keep Swallowing trouxe. Não é uma vilã. Não, vamos... Exatamente. Muito bem colocado. Exato. É isso mesmo. Pronto. E aí, eu venho de uma experiência de 2 hospitais. Primeiro, quando eu me formei, eu trabalhei 5 anos em um hospital particular, que tinha um funcionamento, assim, eram 2 fonos para o hospital inteiro. E depois de 5 anos, eu trabalhei mais 5 anos em um hospital público, um hospital que recebia muito residente, hospital escola da Universidade Federal daqui. E quando eu cheguei nesse hospital, eu vi uma necessidade enorme de alinhar alguns fluxos, né, com a equipe de UTI, com a equipe multi. Porque o que acontecia? Quando a gente via um paciente, a gente era chamado, mas assim, já estava numa tráqueo metálica sem necessidade de estar, né, de passar por uma tráqueo metálica. Ou então, às vezes, é um paciente que já poderia estar avançado e não esperou, não mexeu no paciente porque estava esperando a fono para ver o que a fono acha. Sim. Então, eu queria, dando continuidade, né, no nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho no seu serviço, como isso se organiza, né, se existe uma organização. Então, assim, quem são esses pacientes? Quando vocês começam com esses pacientes? Né? Os pacientes não responsivos também entram nesse fluxo de vocês? Como é que funciona isso? Tá, vamos lá. Não é uma pergunta fácil de responder, porque é aquela história que eu te falei. Muitos que eu colocaria em protocolo, que eu vou explicar um pouco, né, para quem está na live e está começando a trabalhar com a área de traqueostomia, principalmente, né, que é a grande dúvida, né? Quando você começa a desinsuflar cuff, quando você sugere a troca da cama. Primeira coisa, a gente tem que estar extremamente alinhado com o fisioterapeuta que está no caso. Eu não faço nada sem conversar com o fisioterapeuta que está comigo nesse paciente, né? Então, a gente pega pacientes de diferentes etiologias. E, a depender da etiologia, a sua conduta realmente muda. É exatamente o que você falou, né? Então, há uma tendência, por exemplo, aos pacientes da disfagia mecânica por cirurgia de cabeça e pescoço, a gente ser mais rápida, tá? Quem trabalha com cirurgião de cabeça e pescoço sabe que eles têm uma tendência a trocar a cânula da plástica para metálica muito rapidamente e o paciente responde. A gente vê que o paciente infecta com menos frequência. Na verdade, não porque eles aspiram menos ou mais, mas sim talvez por uma questão cognitiva mesmo, que a gente sabe que faz diferença para responder todos os comandos verbais, para responder aos exercícios. Quando você pede engole, o paciente engole na mesma hora, que isso faz diferença do ponto de vista né, cognitivo, sensorial, na resposta terapêutica. Portanto, se a gente for pensar em fluxo, se a gente for olhar, uma vez eu estava até levantando para uma aula vários protocolos que tem de decanulação, tá? Então, normalmente, quando o paciente está traqueostomizado, às vezes tem equipes que esperam o paciente sair da ventilação mecânica para encaminhar para a fono. E hoje isso está caindo por terra, porque já se sabe que o paciente na ventilação mecânica, quanto mais precocemente o fonoaudiólogo intervém, a gente sabe que a gente consegue ajudar junto com o fisioterapeuta, inclusive nesse desmame da ventilação, né? Então, mas também pacientes com parâmetros muito altos, não justifica também a gente estar entrando nesses casos. Às vezes a gente tem que esperar o paciente estar um pouco mais estável para que ele consiga render durante a fonoterapia. Então, isso é uma das indicações. Então, todo paciente que está traqueostomizado,
Às vezes ele não está engolindo saliva com tanta frequência, talvez valha a pena você já iniciar, começar essa deglutição de saliva. Se for possível, pelo menos que você desinsufle esse cuff, pelo menos durante a sua fonoterapia, para você trabalhar toda a parte sensorial desse paciente, seria importante. Então, assim, o contato do fonoaudiólogo com o fisioterapeuta e com o médico responsável é fundamental para as condutas que você vai tomar. Então, a partir do momento que chega um paciente traqueostomizado para você, a primeira pergunta, se ele tiver com uma cânula plástica, né, que tem cuff, a primeira pergunta que você vai fazer para o médico responsável é: posso ou não posso desinsuflar esse cuff? Só que, e aí, mediante essa pergunta, a gente também tem que ter o bom senso. Como que esse paciente, por mais que o médico fale, pode desinsuflar, ele engole, ele te responde aos comandos verbais, ele engole com frequência ou não engole? Será que vale a pena você estimular e engolir aquela saliva, mesmo com o cuff insuflado inicialmente, para ele acostumar com o estímulo e depois você desinsufla e começa a fazer a terapia, né, tradicional, como manda figurino, né? Então, tem essa questão também. Então, normalmente, quando a gente consegue, muitos pacientes, a gente consegue manter o cuff desinsuflado durante a fonoterapia, né? E você reinsufla depois que você termina a fonoterapia. Por quê? Porque é um paciente que está aspirando bastante saliva, talvez ele não engula com frequência. A anamnese é fundamental. Então, eu falo que eu não coloco a mão em nenhum paciente enquanto eu não sei a história dele desde o começo, porque a anamnese, se ele tem pneumonias de repetição, se é um paciente que é aspirado, que tem, né, uma questão de oscilação do quadro clínico muito grande, isso também vai diferenciar a minha conduta com esse paciente, né? Então, eu vou saber se eu vou poder ser mais ousada ou não. Qual foi o quadro? O que ele teve? Ao mesmo tempo, a gente também não pode ficar com tanto medo, senão também o caso não anda, né? Por isso que eu falo que o apoio do físico que você trabalha e do médico te dá segurança para você tomar uma conduta, e muitas vezes a conduta que a gente toma pode não dar certo, né? E mesmo que não dê certo, que a gente vê que o paciente piorou, que piorou a secreção, que talvez você indique até que reinsufle esse cuff novamente. E peraí que a minha câmera tá me ouvindo? Tô ouvindo, mas ela ficou rabiscada. Ficou rabiscada. Tá acontecendo isso com o meu celular. Eu acho que vou ter que reiniciar. Não. Você prefere que eu continue? O que você prefere que eu faça? Não, eu acho melhor você sai e entra novamente, né, não? Então, peraí. Como é que eu faço aqui? Eu fecho, eu vou sair. Peraí. E aí você entra, me dá um oi, e aí eu te convido novamente. Pronto, gente. Vamos aguardar a Irene voltar. Se vocês tiverem perguntas, podem ir fazendo aqui, que eu tô anotando, tá? Tô chamando novamente ela. Ivna? Pronto. Ok. Então tá bom, que bom. Pronto. Onde que eu parei? Tava falando dos protocolos de decanulação, que o contato que a gente tem que ter com o fisioterapeuta e com o médico é fundamental para você saber como é que você vai começar, quanto você pode ser ousada, o quanto que você pode deixar aquele cuff desinsuflado, o quanto que ele não quer que você deixe muito tempo. Então, isso tudo é muito importante. Normalmente, protocolarmente, vários serviços, se vocês forem ler na literatura, tem muitos médicos que pedem exames adicionais antes de fazer a decanulação. Ou pedem por um otorrino fazer uma avaliação via estoma com nasofibroscópico para verificar se tem algum granuloma, se tem alguma chance do paciente ter alguma estenose, ou às vezes tem equipes que pedem para fazer broncoscopia. Tem vários N protocolos, e depende do serviço, eles pedem alguns exames específicos antes de decanular. Tem protocolos que você olha, o tanto de coisa que eles pedem para ser seguro decanular o paciente, você fala, meu Deus, eu nunca vou decanular aquele paciente, né? Então, é justamente isso. Desculpe te interromper, mas assim, claro, a gente criou um roteirinho, um bate-papo, mas não precisa seguir a risca, claro, né? Assim, a gente vai falando e vai conversando. E você trazendo isso, aqui em Salvador não é a realidade dos serviços públicos, né? A gente tem uma broncoscopia, no máximo que a gente consegue é uma laringo para a gente ver via aérea superior. É o máximo que a gente consegue. Então, assim, a gente tem pacientes, por exemplo, que vai para a enfermaria, né, com uma traqueostomia, e aí a gente, assim, não tolera, vamos supor, não tolera um tamponamento,
né? Mas tolera o tamponamento digital intermitente, maneja saliva, engole saliva, não está aspirando, já está se alimentando, mas não consegue o tamponamento. E a gente fica, ai, nossa, vamos pedir um exame, o que é que tem? Então, assim, nesses pacientes que a gente não tem possibilidade de exames, no serviço onde eu trabalhei, a gente teve que alinhar alguns preditores para a decanulação, né? Pensar em como se fosse um checklist, óbvio, cada caso é um caso, né? A gente tem que analisar como você disse, a história de cada um, né? O motivo que fez ele traqueostomizar, né? Mas, assim, aqui a nossa realidade não é realmente de pedir o exame para definir decanulação. Você consegue pensar nesses preditores, assim, para a gente discutir aqui, que vocês têm no serviço de vocês, mais ou menos, os preditores de decanulação que vocês utilizam? Olha, eu vou te falar porque é que eu te falei que varia muito de um caso para outro caso, né? Depende do médico que é o titular do caso daquele paciente. Eu estou vendo aqui na live que tem um fisioterapeuta muito querido, maravilhoso, que trabalha no Sírio-Libanês, que é o Eric, que eu acho que ele ainda está presente. Eric, se você estiver aí, dá um oi. Ele, inclusive, pode até me ajudar como um fisioterapeuta de excelência lá na instituição. Na verdade, como é que eu te falei, a gente varia caso a caso como a gente faz toda essa questão da decanulação. Mas, apesar do Hospital Sírio-Libanês, né, ser um hospital privado, muitas vezes a gente não faz o que acha que é o ideal, né? Então tem toda a questão, por mais que seja um hospital privado, etc., que você tenha acesso a muita coisa, mas muitas vezes a gente realmente tem que vai indo pela clínica mesmo. Então, por exemplo, se eu tento fazer a oclusão desse paciente e esse paciente não consegue ficar ocluído de jeito nenhum, a primeira coisa que a gente tem que pensar bom, ele está secretivo ou não está secretivo a ponto dele não conseguir ficar ocluído? Não, está com pouca secreção, é super pouco aspirado ao longo do dia, não consegue ficar ocluído. Então, o que eu tenho que pensar? Será que essa cânula não está grande para o tamanho da traqueia desse indivíduo? Será que não é diminuir o calibre que vai fazer com que ele consiga, né, ficar com a tráquea ocluída? Então a gente tenta conversar com o médico responsável, pede para que ele faça, né, pede a possibilidade da troca da cânula para um calibre menor e ver se o paciente consegue ficar confortável ocluído. Então isso é uma das primeiras coisas que a gente faz, né? Existe um dispositivo que chama manômetro, que você pode colocar na cânula da traqueostomia e você vai ver a permeabilidade que esse paciente tem. Então, dependendo do valor que esse manômetro oferece, você sabe se o paciente vai ter condição de ficar ocluído ou não. É bem interessante. Eu comprei esse meu dispositivo do Gustavo Guion, fisioterapeuta, que hoje é da válvula PSMI. Sim. Na época, eu comprei há muitos anos, mas na época eu paguei, sei lá, 120 reais. Eu acho que não deve estar passando de 200 reais esse dispositivo, que você conecta na cânula junto com a válvula, por exemplo, e você vê se o paciente tem permeabilidade ou não. Então, quando não tem permeabilidade pelos valores que ele te fornece, você imagina que realmente a cânula esteja grande. Talvez diminuir a cânula seja o caminho. Bom, diminuiu e não adiantou nada. Meu Deus, ele está com pouca secreção, diminuiu, não adiantou nada. Então, realmente tem que pedir um exame adicional, né? Tem que conversar com o médico, se faz ou se não faz uma broncoscopia, se tem um granuloma, se tem uma estenose. Aí, realmente, a gente vai precisar de um exame adicional aí para a gente ter certeza que a gente, né, tá no caminho certo, né? Não sei se é alguma coisa... E em relação... Não, é porque a gente tinha esses pacientes lá nesse hospital. E aí aconteceu justamente isso. A gente achou mesmo que fosse o tamanho da cânula. E aí a gente acabou pedindo o exame, fez o exame, estava tudo ok. Quando viu realmente foi o tamanho, a gente conseguiu decanular e ficou super bem. Né? Eu acho que mas não seria a primeira opção. Eu não pensaria no exame de cara. De cara, esse paciente... Não foi... a gente fez alguns testes com ela e ela não tolerava em hipótese alguma. Mas aí vem a questão disso que eu falei, né? A equipe não se sente tão à vontade de fazer, acabou que foi pedindo o exame, e aí a partir desses casos, assim, que a gente falou, a gente precisa sentar para pelo menos fazer algumas recomendações para que todo mundo comece a se alinhar e a equipe médico, físio, fono, enfermagem, a gente consiga falar de uma forma mais alinhada, né? E eu acho que são esses desafios que acabam que fazem com que a gente
melhore mesmo nossos processos, né? Nossos processos de trabalho, né? Dentro dos serviços. É por isso que é muito importante que o fonoaudiólogo tenha todo o raciocínio para a gente conseguir discutir de igual para igual com o médico, né? Para ele entender, olha, mas por que uma coisa Exatamente. menor? Então, eu acho que a partir do momento que a gente mostra, né, que a gente entende a fisiologia, a gente entende o funcionamento, a gente consegue ter umas conquistas mais rápidas, né? Isso. E acaba assim, que no serviço público, quando a gente fala, vamos diminuir o calibre, não tem como, fono. Você está pedindo para eu pegar uma cana menor para pôr, é custo, não tem condições, ou não tem, sabe? Então, assim, realmente é muito desafiador. É desafiador, de fato. E aí, nessa mesma linha, eu queria saber sua experiência com os pacientes comatosos, porque também foi até uma das perguntas aqui das pessoas que estavam aqui, duas pessoas perguntaram, e também já estava aqui no meu checklist, né, para a gente discutir um pouco, que acontece, né, do médico chamar a gente na UTI, o paciente comatoso, com uma cânula plástica, e aí perguntar para a gente, Fono, eu preciso passar ele para enfermaria. E nesse hospital específico, só ia para enfermaria se fosse com metálica, com plástica não iria de jeito nenhum. Sim. Dá para trocar para metálica, para a gente mandar ele para casa? E aí vem todo aquilo que você falou. A gente precisa, a fono que está ali precisa ter todo o conhecimento de uma fisiologia, o expertise, e além disso, precisa saber lidar com tudo isso da equipe, né? Com a família, como é que a gente vai manejar isso. Então, eu queria saber, assim, da sua experiência com esses pacientes comatosos e traqueostomia. Tá. Eu vou ser muito honesta com vocês. Eu, ultimamente, tem muito tempo que eu não atendo paciente comatoso, tá? Já atendi, principalmente quando eu trabalhei no Einstein, há 15 anos atrás. Tinha bastante casos de pacientes comatosos, sim, que muitas vezes a gente era chamada. Não sei se tem alguma colega do Einstein que trabalhou comigo aqui na live, mas a gente já cheguei a atender vários, sim. E é muito complicado. Muitas vezes eu questionei, meu Deus, eu não tenho o que fazer aqui. A gente estimula, esse paciente não engole. Então, assim, o que eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, raciocinar, independente do que tem de base, né? Bom, o paciente comatoso. Primeira pergunta é, ele engole com frequência ou não? Ele tá comatoso, ele não engole de jeito nenhum ou tem momentos que ele engole? Primeira coisa. Quando eu estimulo esse paciente engole, quantas vezes que esse paciente é aspirado por dia? Então, eu acho que são questões extremamente importantes. Se for para responder essa sua pergunta, troca ou não troca da plástica para metálica, a primeira coisa que a gente tem que ver é se realmente quantas vezes esse paciente é aspirado, diminuiu a frequência de aspiração por dia depois que a fono começou a estimular. Eu não acho que é um paciente que a fono vai atender ad eterno, em primeiro lugar. Eu acho que a gente tem que saber o nosso começo, meio e fim. A gente tem que treinar um agente reabilitador para fazer o que a gente faz. Então, se você faz um estímulo assim, assim, assado, que ele engolir várias vezes ao dia, você tem que ter um cuidador, esse agente reabilitador que faça, que reproduza o que você faça várias vezes ao dia para maximizar essa frequência de deglutição. Então, a primeira coisa é, ele responde quando você estimula, né? Então, se é um paciente que responde, eu acho que primeiro, antes de falar troco ou não troco, não é uma resposta imediata. Você tem que ter um tempo de terapia ali, para ver o quanto que ele realmente responde, que ele te dê 2 semanas. Eu acho que em 1 semana com atendimento direto, a gente tem uma ideia se o paciente responde ou não responde. Fala, olha, eu tô 1 semana atendendo esse paciente todos os dias e ele não me responde a nada. Demora muito para engolir, ele faz 1, 2 deglutições da terapia inteira, ou hoje não engoliu nada. Então, a gente sabe que essas oscilações acontecem. Então, depende... Não é um paciente que você vai atender 1 vez, 2 vezes na semana. É um paciente que tem que ser atendido diário para você poder responder uma pergunta, certo? Então, primeira coisa de um paciente comatoso é o que eu pensaria. Engole com frequência, quantas vezes ele é aspirado por dia? Olha, está sendo pouco aspirado, toda vez que ele estimula, ele engole. E aí, primeiramente, eu tentaria deixar ele com cuff desinsuflado por alguns dias, veria se ele tem alguma repercussão pulmonar ou não, deixando esse cuff desinsuflado, se aumentou muito mais a frequência de aspiração desse paciente diária, e se nada disso aconteceu, ou foi muito levemente o que aconteceu, aí sim, daria para trocar por uma cânula metálica, tá? Mas a minha experiência com comatoso realmente é muito pequena nos dias de hoje, mas a experiência que eu tive já no passado, enfim, que isso não muda, né? Fisiologicamente pensando, a gente tem que ter esse raciocínio com o paciente tracostomizado.
Uhum. Teve uma pessoa aqui, um fono, o Wellington, que falou sobre a cânula metálica, que ele botou assim, a cânula metálica só tem no Brasil, Ah, né? é o Mas Wellington de assim, Salvador? É o Wellington é, Araújo? Araújo, é? é isso, é o Ah, Wellington Araújo, que legal. isso. Ah, Então, e aí, o que que acontece? Lá nesse hospital, a gente também bateu muito nisso, né? Porque tem pacientes assim, que da plástica a gente consegue fazer decanulação, não precisa passar para cânula metálica. Então, assim, passou-se o tempo da gente fazer toda aquela questão de vai para plástica, vai para metálica, depois sim. tampona, né? Então, a gente conseguia fazer a decanulação mesmo tirando a plástica. Mas esses pacientes comatosos, eram pacientes que não tinham prognóstico para retirada dessa cânula, né? E aí, alguns pacientes, realmente, a gente conseguia fazer isso que você está falando, a gente fazia uma terapia muito intensiva, muito intensa mesmo no paciente, e a depender do quadro do paciente, da responsividade dele ou não, a gente não conseguia realmente fazer a mudança para metálica, tinha que ficar mesmo com o cuff insuflado por conta da cognição que não responde, ou de uma quando a gente faz algum estímulo nele, ele não tem uma reação àquele estímulo para a gente induzir aquela deglutição. É muito risco. Eu acho muito risco, né? Um comatoso que oscila. Eu acho que você tem que ter um tempo grande de estabilidade para você falar que pode ir para uma metálica, mas realmente é muito arriscado para um paciente que não está ali alerta para responder a comando verbal nenhum, ele só vai responder por estímulo tátil sensorial ali, né? Uma outra coisa que eu ia comentar. Mas, Irine, você indicaria esse comatoso numa enfermaria, continuar a fono? Porque tem algumas fonos aqui falando, mas, sei lá, a médio prazo, alguma coisa, pode, sim, em contato com a família. Porque o que que a gente fazia lá? Quando saía da UTI, a gente via se na presença da família algum parâmetro modificava, né? Pela questão emocional, pela questão de ter uma outra pessoa. E a gente sabe, assim, eu concordo, super concordo com você, que a gente precisa ter início, meio e fim, porque senão fica aquela, né? A fono faz fono há 10 anos e nada muda. Nada, e aí parece que a fonoaudiologia não dá resultado, fica parecendo isso. Exatamente. Eu super concordo com você. Mas alguns pacientes, assim, a gente podia, junto com a família, se perceber que tem qualquer tipo de mudança no quadro, talvez não só de deglutição, mas da questão da comunicação, né? Assim, outros aspectos, a gente continuava na enfermaria, mas quando a gente vê que era limite terapêutico, era alta da fono mesmo e mantinha as orientações. Perfeito. Concordo 100% com você, Ivne. Eu acho que, primeira coisa, eu lembro quando eu me formei, meu primeiro paciente... Acho que aí ficou novamente, Irene. De novo. Você tá me escutando? Tô. Então, peraí, eu vou fazer de novo o que eu fiz. Peraí. Tá. Espera aí, tá, gente? Que ela já volta. Eu tô anotando as perguntas aqui e vou estar fazendo, tá? E vamos chegar na parte de traqueostomia e Covid, sim. Não se preocupem. Aqui, voltou. Vamos lá. Pronto. Voltou. Pronto, joia. Voltou. Então, assim, bom que não precisa iniciar, né? Reiniciar. Eu lembro que a primeira vez que eu peguei meu primeiro paciente da vida, logo que eu me formei, foi um paciente traqueostomizado, foi um TCE gravíssimo, enfim, que eu lembro que eu peguei uma supervisão com a Ana Maria Forquim. E eu nunca vou esquecer dela falando para mim, não sei se a Ana por acaso passa por aí, assim, Irene, você vai ter que atender esse paciente 30 dias consecutivos. E dependendo do que ele te responder, vai valer a pena a terapia. Dependendo do que ele responder, não vai valer a pena a terapia, tá? Então, assim, na verdade, claro que cada caso é um caso, mas eu acho que esses pacientes comatosos, a gente não sabe o que cada um vai responder. Então, você tem que ter uma experiência... Vamos lá, tem por prazo, né? Meta. Se a gente for pensar em CIF, né? Que a gente tem que ter meta, né? Meta a cada semana ou a cada 15 dias, o que você estipular por meta. Então, você coloca, daqui 30 dias eu tenho que avaliar esse paciente. Eu preciso ver o que esse paciente vai...
como que ele vai responder com fonoterapia? Se, olha, respondeu a primeira, segunda semana, agora está numa estabilidade, ele não está evoluindo daquilo ali, a gente tem que saber o nosso início, meio e fim. Então, se você atende um paciente todos os dias e aquilo que ele deu resposta, você vai desmamando aos poucos. Então, é a minha conduta. Então, aquele que era todos os dias, agora passa para 3 vezes na semana. Agora 2, agora 1, olha só, não está mudando. Então, 1 vez por semana ele está a mesma coisa. Vocês podem continuar a fazer o que eu estou fazendo. E toda vez que eu me retiro do caso, porque eu estou vendo que eu sei que o prognóstico é aquilo e que não vai evoluir, eu sempre deixo para a família, olha, se acontecer isso, vocês têm que me contactar novamente para a gente reavaliar, ver o que a gente pode intensificar, ou se é o quadro que piorou, ou se foi alguma coisa inadequada que a gente pode ajustar. Então, deixar sempre tudo muito claro para a família, para saber quando que você talvez tenha que voltar para o caso novamente. Né? Não é que você largou. Você tem que ser honesta. Tem muitas famílias que falam assim, não, mas eu quero que você acompanhe 1 vez por semana, porque eu não fico segura e tal. Acontece de ter casos assim, né? Enfim. E aí vai de conduta de cada profissional, né? Tem umas perguntas aqui que as meninas estão fazendo, que estava também no nosso roteiro, e assim, você decanula sem tamponar? Existe alguma possibilidade, assim, de que você já fez isso, de tipo, eu não consegui tamponar e decanulei? Ou o que é que normalmente você segue? Tá, ótimo. É ótima pergunta, que sempre surge essa pergunta mesmo. Na verdade, qual que... O ideal é que a gente sempre consiga colocar o êmbolo da seringa e deixar de 24 a 48 horas. Normalmente, vamos pegar os casos mais fáceis. Vamos pegar um caso de cabeça e pescoço. Se o paciente da cabeça e pescoço ficou de 24 a 48 horas dormindo, com a tráqueo fechada, com a borrachinha do êmbolo da seringa, eles decanulam de imediato, tá? Agora, a gente sabe que nos neurogênicos não é assim que funciona, né? Mas de cara, eu sempre tento o êmbolo da seringa. Se não deu certo com o êmbolo da seringa, se ele não conseguiu ficar ocluído, aí eu parto para a válvula de fala, tá? Então, a gente sabe que com a válvula de fala, o paciente respira parcialmente pelo nariz, parcialmente pela traqueia, né? Então, é um pouco mais fácil, né, para o paciente fazer essa troca gasosa, né? Então, se o paciente vai conseguindo ficar bem, tá ficando bem com a válvula, aí o que a gente faz? Tenta diminuir esse calibre da cânula, se for o caso, e aí a gente tenta de novo o êmbolo da seringa. Eu nunca tive caso que o paciente não conseguiu ficar ocluído bem com o êmbolo da seringa e que a gente pediu para decanular, tá? A gente sugeriu, né? Na verdade, quem decide isso é o médico no final. Então, sempre em conjunto com o fisioterapeuta, sempre, mas eles, né, são muito parceiros da gente quando a gente tá com o caso bem alinhadinho, né? Então, inicialmente, a gente tenta o êmbolo da seringa, não deu certo, a gente vai para a válvula. E aí, o que acontece aqui, que eu sei que muita gente vai falar, mas meu serviço não tem válvula de fala, tá? E a gente sabe que isso é uma realidade. Hoje existem válvulas com custo-benefício muito maior, muito melhor, né? E eu trabalhei no hospital muitos anos, que é o AC Camargo, que é um hospital que é particular, convênio, e tinha a parte do SUS, né? Muitas vezes no SUS a gente também não tinha válvula. Já aconteceu de famílias fazerem uma vaquinha no bairro, cada um dá R$1 e conseguiram comprar uma válvula para um paciente do SUS. Então, assim, não é uma coisa impossível, né? A gente sabe que existem essas possibilidades. Porém, não tendo, impossível, não tem como ter válvula. Uma das coisas que a gente costuma fazer, fiz bastante, é pegar o êmbolo da seringa e fazer um rombo no êmbolo da seringa. A gente faz um buraquinho naquele êmbolo, tá? Deixa aberto, tem escape de ar, obviamente, não tá fazendo um vedamento 100% ali, não está, mas a gente vai acostumando, às vezes, o paciente a fazer aquela troca gasosa até ele estar melhor e a gente conseguir, algum momento, fechar e fazer a decanulação. Mas nunca eu atendi um paciente, olha que eu atendo bastante traqueostomizado, mas nunca decanular de cara sem conseguir ficar pelo menos 24 horas com a tráquea ocluída, tá? E aí você faz digamos, esse rombo, né? Como você mesmo disse, e você vai diminuindo o tamanho dele, como se fosse uma progressão até ele conseguir ficar todo fechadinho. Exatamente. A gente fazia muito isso nos pacientes do SUS, muito. Eu vou te falar que eu tô com uma paciente que nem do SUS na verdade, é uma paciente minha privada,
que ela teve um edema de rebote pós-rádio intenso, intenso, intenso. Ela tá com a cânula metálica, mas ela não consegue ser decanulada. Cânula metálica, não sei se todos sabem, a gente não consegue adaptar a válvula de fala. E essa é uma paciente que eu não consigo deixá-la ocluída com o êmbolo da seringa. Então, assim, ela já tomou vários corticoides para diminuir esse edema, não diminuiu. Enfim, tem uns edemas de laringe aí que são muito complicados para regredirem. Então, o que eu fiz? Eu comecei com um rombo maior, eu fui vendo que ela foi ficando bem, é exatamente isso. Eu troquei a borrachinha, fiz um rombo um pouquinho menor, e agora ela ainda continua com rombo, mas bem menorzinho, tá? Agora, se eu fecho por completo, ela não consegue. Então, são umas coisas que a gente vai aprendendo aí com a prática, que a gente vai tentando, né? Obviamente, você não tem uma pressão adequada. Quando você tem um furo aqui, você tem escape de ar. Mas é o que dá para né? Eu conheço alguns serviços, por não ter mesmo, né, a válvula de fala e tal. A gente também utilizava muito o êmbolo da seringa, assim, mas alguns pacientes acho que a gente tinha 4 válvulas de fala no serviço. Para um serviço SUS, 4 válvulas, 3 válvulas já é muita coisa, né? E aí, mas às vezes a gente estavam todas ocupadas e tal. E aí, uma coisa que era discutido e que, assim, lá a gente não chegou a fazer por uma questão de receio, medo mesmo da equipe da gente, acabar ocluindo com ou micropore ou esparadrapo, que eu sei que alguns serviços fazem. Mas, assim, eu vou lhe ser muito sincera. Quem tá aqui e me conhece sabe, eu sou a fono medrosa da coisa, sabe? Eu tenho muito receio. Eu prefiro, assim, pecar para não colocar o paciente em risco e estar muito mais segura de condutas graduais no meu dia a dia. E, assim, eu não sei se você tem essa experiência, se você vai me encorajar e dizer, não, é tranquilo, eu já fiz e tal, mas eu não faço. Agora, eu volto uma pergunta para vocês, não sei se tem como você conduzir aí, porque eu não estou acompanhando as perguntas, mas por que usar o micropor ao invés de tentar o êmbolo da seringa? Por quê? Porque, assim, o que fala é assim, que o êmbolo da seringa ele gera uma resistência maior, ele veda maior. E é como se o micropore ele tivesse uma resistência menor. Aí tem algumas pessoas falando aqui que colocam o micropore e faz uns furinhos no micropore. Eu tô ouvindo aqui. Então, assim, a lógica talvez seja essa. Mas é como eu disse, eu não tenho essa experiência. A experiência que eu faço realmente é como você disse, com o êmbolo da seringa. Não, eu só voltei essa pergunta, na verdade, assim, até gerando uma polêmica, mas gostei da sua justificativa. Na verdade, assim, eu comecei no AC Camargo, imagina, há 22 anos atrás, 20 anos atrás, quando eu era aluna de especialização. Pra vocês terem uma ideia, eu lembro que a gente usava o esparadrapo para colocar na cânula. Não era o êmbolo da seringa que a gente usava, tá? E o que me deixava um pouco aflita? Numa emergência, se você precisar tirar, o esparadrapo, ele gruda, tá? Do ponto de vista de segurança, eu acho o êmbolo, você tira rapidinho o êmbolo, eu acho bem mais seguro do que usar o esparadrapo. Eu prefiro. Agora, o micropore, a gente sabe que ele é mais fácil de tirar, realmente, né? O micropore, ele não adere tanto que um esparadrapo, que tem aquela cola que gruda, né? Então, eu particularmente, eu tenho um pouco de medo do esparadrapo, só se é um paciente que já estiver muito bem e tal, mas para tirar rápido, se não tiver um cuidador que está olhando o tempo inteiro, observar que ele está desconfortável para tirar, eu não acho ele tão rápido assim, a retirada. Já o micropore, ele é mais facilzinho. E concordo com você que realmente, assim, o paciente não consegue de jeito nenhum ficar com o êmbolo da seringa. Eu acho que o micropore é uma solução, sim. Eu acho que não o esparadrapo, eu tenho mais receio. O esparadrapo é mais resistente, né, que o micropore. Talvez para ele ir acostumando com essa oclusão. E os furinhos, né, que você falou que alguém colocou aí que faz uns furinhos, é uma opção para a gente começar a fazer esse passo a passo, né? Só que assim, acho que a primeira coisa a gente tem que entender por que ele não consegue ficar ocluído, né? Eu acho que talvez ao invés de você ficar um tempão nesse passo a passo, é secreção? Não é secreção. Já tentou trocar o tamanho da cânula e não deu certo? Então, eu acho que aí eu passo a tentar essas coisas aos pouquinhos mesmo, até o paciente acostumar com essa troca gasosa aí, né? Com essa forma para ventilar pelas vias normais, né? Pelo nariz. Algumas pessoas estão falando aqui que também tem experiência de que o paciente tosse e aí tira, né? Atira assim, o êmbolo, vai longe.
E aí, assim, eu ainda brinco assim, falo assim, nossa, então a tosse tá muito boa, né? A pressão de... tá muito boa, é um parâmetro até que a gente tem. Muito bom, muito bom. Acontece mesmo, né? Dependendo do tamanho da cânula, às vezes o êmbolo da seringa tá de uma forma que ele não tá tão justinho ali, às vezes o paciente tosse e voa. Isso. Realmente isso realmente acontece. Acontece. E aí é a vigilância, né, do que você falou. E aí eu vou pegar esse gancho, eu tenho uma pergunta, eu acho que você respondeu. Você espera 48 horas ele dormir com o ímbolo para discutir a decanulação ou 24 horas você acha que é o suficiente, Irene? Bom, excelente Eu pergunta. sei que cada caso é um caso, né? É exatamente isso. Na verdade, cada caso é um caso e depende do médico. Às vezes eu trabalho com médicos que são muito cautelosos, que preferem esperar uma semana o paciente confortável, dormindo durante 7 dias para poder pensar em decanular. Ainda mais quando foram casos mais complicados, casos que, né, que geraram mais problemas. Então, tem casos que o médico espera mais tempo. Tem casos, mas eu sempre vou avisando, doutor fulano, olha, já 2 noites que ele consegue dormir com a cânula fechadinha. Ai, que ótimo, vamos esperar mais um diazinho. E tem médicos que são super rápidos. 2 noites? Então vamos programar para tirar essa cânula amanhã. Então é muito variável, mas normalmente o paciente conseguiu ficar 48 horas com a tráqueo fechadinha, sem precisar que o físio vá aspirar, que a gente aspire, sem precisar abrir para nada, teoricamente é o paciente que já tem condição de ser decanulado. Agora tem que ver o histórico dele todo para ver se realmente o médico está de acordo com essa conduta, né? Então a palavra final fica claro que é do médico, né? A gente sugere a decanulação, né? Isso. Como faltam 15 minutinhos, a gente vai. Eu queria que você falasse de 2 coisas. Passa tão rápido. Nossa, Assim, boa. ouvir você falar é muito bom. Boa. Ouvir você falar é muito bom. E aí, eu ficaria aqui com você até amanhã falando. Sou suspeita. E você sabe que eu sou uma admiradora sua, assim, eterna. Que graça. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão do Blue Dye, né? Eu vou falar, a gente, logo quando eu me formei, há mais de 11 anos atrás, era parecendo assim, eu tenho que usar, eu me sentia segura com o Blue Dye, né? Mas com o passar do tempo, a gente vai vendo quem sim, quem não, e aí teve o parecer do Somit também, né? Que eu acho que a gente ficou um pouco mais segura de começar até a discutir, abrir. E aí, hoje em dia, a gente faz a questão da decanulação sem precisar utilizar o Blue Dye em muitos casos. Ótimo. Eu queria saber a sua realidade, como é que você tem feito? A gente tinha como protocolo que tem que fazer, mas agora a gente precisa repensar, né? Acho que a ciência vai nos mostrando isso e isso é muito dinâmico. Não, muito né? bom. Como é que você vê isso hoje? Tá. E outra coisa que pediram para perguntar, e na pediatria? Eu não trabalho com pediatria, então eu não me sinto à vontade. Perfeito, perfeito. Eu não trabalho com pediatria também, tá? Mas eu tenho uma super amiga expert aí na pediatria, que é a Karina Buller, aqui de São Paulo, que eu até fiz algumas perguntas até para cá sobre né, o atendimento do paciente tracostomizado infantil e o Blue Dye, né? Então eu tenho algumas informações dela também. Então vamos lá. Na verdade, a Carol Marrafon, uma fonoaudióloga aqui de São Paulo, que tem uma empresa que chama Open Mind, ela até me chamou para falar sobre Blue Dye semana que vem, inclusive, uma discussão sobre Blue Dye, enfim. O polêmico Blue Dye, né? Fazer, não fazer, é tóxico, não é tóxico. Então, primeira coisa, o que é tóxico é usar o azul de metileno, tá? Teve uma época que me questionaram, uma época que eu estava até na Sociedade Brasileira de Fono, né, porque a Ana Forquim, que eu estava junto numa gestão que a Ana estava, a Roberta estava, que começaram a questionar muito se a gente no Brasil ia continuar utilizando o Blue Dye, se a gente podia utilizar o corante azul e tal. E aí, o que acontece? Porque nos Estados Unidos não se usa mais, né? Eles não se usa. E, na verdade, muita gente acha que não se usa porque é tóxico. E, na verdade, não é pela toxicidade. E sim porque tem vários artigos que mostram uma sensibilidade e uma especificidade, uma sensibilidade muito baixa. Ou seja, a acurácia do exame, né? Muitos falsos negativos. Então, como tem vários estudos que provam vários falsos negativos, Estados Unidos não usa mais Blue Dye para
né, não faz o Blue Dye, nem usa um pouquinho do corante azul nos pacientes. Somente por isso. Não é pelo fato de toxicidade. Toxicidade é o azul de metileno. Agora, o que tem que sempre perguntar, que eu tomo sempre esse cuidado, é se o paciente é alérgico ou não. Muitas vezes a gente descobre que o paciente é alérgico, né? A gente não sabe que ele é alérgico e descobre que ele é alérgico. Às vezes ele se torna alérgico, né? Mas a pergunta, antes de usar o corante, se for usar, sempre perguntar. Bom, usar ou não usar o Blue Dye. Se você for falar de Even Blue Dye Test, é você fazer o protocolo de 24 a 72 horas. Você corar a cavidade oral do paciente de 4 em 4 horas para ver se ele está aspirando saliva ou não. Então, esse é o Blue Dye Test. O Blue Dye Test modificado é quando você faz a mesma coisa, só que você cora o alimento para ofertar. Eu vou ser muito honesta para vocês. Acho que todos esses anos que eu tenho de formado, se eu fiz em 3 casos o Blue Dye Test direitinho, foi muito se eu fiz em 3. Aí a pergunta é, por que você fez em 3? Por causa de médico. Às vezes o médico vira e fala assim, eu tenho certeza que esse paciente está aspirando saliva, está aspirando saliva. Eu fiz para aspirar saliva, para ver se estava aspirando saliva, para ver se em algum momento um paciente que estava na ventilação mecânica, se estava aspirando saliva. Tá? Eu fiz por isso, não porque eu achava que tinha indicação. Em relação ao Blue Dye modificado. Na verdade, não vou falar que é Blue Dye modificado, porque eu também não faço as 48, 72 horas, corando de 4 em 4 horas, tudo que eu comi. Então, mas eu ainda utilizo o corante azul, sim, na primeira avaliação de alimentação por via oral. Então, o médico liberou, pode começar um treininho? Eu coro aquele alimento com uma gotinha de azul, não uso grande quantidade. Eu até conversei hoje com a Karina Buller antes da live, porque ela só atende pediatria, né? E a Karina usa também em criança. Não existe contraindicação para não estar usando só se tiver um relato que a criança é alérgica. Então, não teria problema usar. Não existe, ela falou que não existe nenhum estudo que fale, olha, não use, não pode usar e tal, que comprove a eficácia, não tem, né? A acurácia desse procedimento, na verdade, o Blue Dye, ele é uma técnica dentro da avaliação fonoaudiológica, né? Um recurso que você pode utilizar, mas tendo em mente que por mais que ele não dê positivo, não significa que o paciente não aspirou. Então, já aconteceu várias vezes de eu corar o alimento que eu dei para o paciente, você aspira e não sai nada. Aí você fala, olha que maravilha, posso liberar a alimentação por via oral. Na verdade, a força expiratória para tossir dele é tão fraca que o alimento já está lá embaixo e por mais que você aspire, a sensibilidade também é tão ruim que você não consegue aspirar o conteúdo que ele realmente aspirou, né? E os estudos todos mostram isso. Tem uma revisão, que até eu te mando essa revisão, uma revisão que eu li agora, na verdade não é um estudo recente, mas é uma revisão sistemática do Blue Dye Test de uma fonoaudióloga de Dublin, que para mim é a melhor revisão sistemática que tem de Blue Dye, e ela mostrando realmente a acurácia baixíssima, né? Então, só que mesmo assim, eu acho que é um documento que a gente tem, caso o paciente aspire, é interessante você mostrar para a família. E se ele aspirou hoje, você não tem que ficar corando todos os dias seu treino via oral de azul. Você tem que ter o bom senso, né? E isso dá uma longa discussão. Mas ter o bom senso, corou, saiu, você sabe que ele está aspirando. Então, quais os cuidados que você vai tomar? Falar para a família, olha, não pode dar nada porque ele está aspirando, mas você não tem que corar todas as vezes. Então, normalmente, eu reavalio a cada 3 dias novamente, ou a cada 1 semana, dependendo do caso, que eu coro um pouquinho de azul de novo para ver se realmente esse paciente está aspirando ou não. Tá aspirando, continua aspirando, a quantidade. Continua aspirando, né? Sim. E o que você falou é tão interessante, porque o meu receio é quando o médico diz, mas não saiu o azul, então eu vou liberar a dieta porque ele não está aspirando. Então, às vezes, isso parece ser um marcador tão certo para a equipe médica e que a gente explica sobre a especificidade, a sensibilidade. E aí, por isso que a gente precisa realmente estar nessa linha de frente, né, para manejar esse paciente. Faltam 5 minutinhos só. Que rápido. É muito rápido. E aí eu queria só que você, assim, já me despedindo, te agradecendo muito. Quero saber como é que tá a questão do Covid, esses pacientes traqueostomizados. Porque fica parecendo assim que tudo mudou, tudo é diferente, mas assim, é um paciente traqueostomizado, é disfagia, ou não é, tem a disfagia prévia, tudo isso que a gente discutiu aqui num cenário novo, né?
Então, eu queria saber como é que tá aí. Como é que você está manejando isso? Bom, eu não sou a mais especialista para falar de paciente traqueostomizado com Covid, né? Porém, assim, o raciocínio do paciente traqueostomizado, ele é o mesmo. Ele é o mesmo sempre. Então, quando um paciente com Covid é traqueostomizado? É quando ele ficou mais... intubação muito prolongada, difícil desmame da ventilação mecânica, aí que ele vai para a traqueostomia. Isso é um ponto, né? Segundo ponto, o paciente traqueostomizado, essa história, a gente, né, tem que ter um artigo super novo também de traqueostomia e Covid que saiu agora. O que eles colocam, né? Que normalmente a literatura está mostrando que às vezes o paciente, para negativar, às vezes demora 39 dias para ele realmente negativar do Covid. Então, você vai esperar 39 dias para entrar naquele caso, para você começar a atuar, né? Então, isso já mudou um pouco. Apesar que, na UTI do Sírio-Libanês, eu até conferi a Mônica Bretas, da equipe, né? Que é a coordenadora da equipe do nosso grupo lá no Sírio, ela que está atendendo mais os Covids. E ela até fiz essa pergunta hoje até para ela. E diminuiu muito o número de Covid na internação, na UTI. De Covid, desculpa, de paciente traqueostomizado com Covid. Tá? Muito menos paciente com traqueostomia com Covid. Acredito que o manuseio da ventilação mecânica esteja sendo diferente dos pacientes intubados, o que talvez... eu acho que o cenário mudou um pouco em relação à quantidade de pacientes traqueostomizados que tinha. Isso, pelo menos, estou falando do nosso serviço atual, tá? A gente não está esperando, assim, a gente, obviamente, idealmente, era atender com paciente negativado, mas em muitos casos não é possível, a gente tem que dar conduta. Então, toda a paramentação, a gente tem o privilégio de ser um hospital que tem, né, quartos com pressão, né, com a pressão negativa, para que a gente possa não correr tanto esse risco, né? A gente tem... Espera um pouquinho aqui. A gente... Deixa eu só dar um recadinho aqui, ó. Se a live cair e acabou, a gente volta só para se despedir, tá? Isso, claro, claro. Então, assim, resumidamente, os pacientes com Covid a gente tem atendido. Conversei bastante com a Gisele Medeiros, que é a fonoaudióloga do HC aqui em São Paulo, que tem o maior índice de Covid de São Paulo. Elas não estão esperando negativar também, porque elas assim, estão tomando todos os cuidados possíveis, mas tem que liberar leito, paciente que não tem condição, paciente que tem que ir embora. Então, se você for ficar esperando realmente o exame dar negativo para você entrar a atuar, realmente acho que outras complicações aí podem existir. Obviamente, temos que tomar todos os cuidados possíveis e a gente tem visto que esse cenário de paciente traqueostomizado, pelo menos dentro do Sírio, tem diminuído, tá? Ai, que bom, então. Eu sei que esse seria um tema de uma outra live, né? Porque é muita coisa, muita informação. E temos artigos novos, né? Então, assim, eu li o artigo do Lancet, que agora é de maio de 2020, né? Então, aí tem artigo do Desfeja, é muita coisa pra gente, seria outra live. Mas acho assim, Irene, que é sempre muito enriquecedor te ouvir. Você sabe que todo mundo aqui passaria o resto da noite te ouvindo. Ai, que delícia. Quando finalizar esse distanciamento, você vai voltar para Salvador. Sem dúvida. Todo mundo quer te ver. E eu agradeço muito as pessoas que estão aqui, as pessoas que contribuíram com as perguntas. E agradeço a você pela sua disponibilidade, generosidade, pela sua alegria de passar o conteúdo. É tão leve te ouvir, é tão bom que a gente fica morrendo de saudade. E você, viu? Eu te agradeço muito. Tá. Um beijo super grande para vocês aí, viu? Obrigada pelo convite. Se cuidem. Obrigada, gente. E se cuidem, tá bom? Um beijo, Irene. Muito obrigada. Um grande beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.